Termina o mistério, terceiro segredo de Fátima. Antes de fazer a leitura das significativas e impactantes 25 linhas do terceiro segredo de Fátima, supostamente retirado do diário da Irmã Lúcia, duas observações iniciais. Primeira, que assim como ensina a Santa Igreja, e a ela me submeto, como um mero leigo, nenhuma aparição ou manifestação mística é dogma de fé, e cada um é livre para crer ou não. Segunda, o texto do terceiro segredo que tive acesso e que será revelado neste vídeo é uma opinião pessoal, isto é, no meu discernimento, se trata realmente do texto original. Inclusive, para os que só acreditam em provas bibliográficas, não em testemunhais, informo que este texto que vou partilhar já foi publicado em livros. Dito isto, sinta-se livre para crer ou não. Repito o que dizia a confidente das aparições em Lourdes, na França, Santa Bernadette Soubirous. Minha tarefa é informar, não fazer crer. Deixando todos vocês livres para acreditar ou não, pois a fé é algo muito pessoal e trata de assuntos espirituais. Portanto, cada um retire suas opiniões. Mas dou uma dica: não fique somente com esta revelação do terceiro segredo aqui no vídeo, mas confira a live que farei a respeito, pois ainda farei uma live para dar maiores detalhamentos que possuo dos porquês considero este texto original, pois se explicasse em vídeo ficaria muito extenso. Mas garanto para vocês que na live subsequente as comprovações que obtive, para mim, são muito espiritualmente, escatologicamente autênticas, e vou compartilhar. Continuando. Segundo o sacerdote português que me repassou este texto, existe um outro diário escrito pela Irmã Lúcia, mas que nunca foi e nem se sabe se ainda será editado. Particularmente, como estudioso, espero que seja o mesmo, mas se por acaso possuir partes que Nossa Senhora pediu para não revelar, como a possível data do terceiro segredo, somente um exemplo, mas não um exemplo fortuito, e sobre isso tenho uma partilha para fazer em live. Por isso cito este exemplo da data do terceiro segredo. Mas se poderia retirar o que é tido como impublicável, para não desobedecer aos pedidos de Nossa Senhora, fazendo assim a vontade do céu, mas que se publicasse algum dia esse diário. Ressalto que não se trata do livro das Memórias da Irmã Lúcia. É um outro diário pessoal, como me disse o padre, e que provavelmente possui muitas informações, mensagens, profecias, relatos de visões, etc. Enfim, não sabemos. Somente oremos para que seja um dia editado. Foi o que eu disse ao querido sacerdote, inclusive. Rezemos por mais esta intenção. Deus proverá. Pois bem, feitas estas explicações, que considero-as necessárias, relato e compartilho com vocês que durante este mês de junho de 2022, um sacerdote português muito zeloso, ungido e estudioso, me ligou do coração de Fátima. Por que digo assim? Porque ele mora a poucos minutos do santuário onde foi o local das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Por isso expresso dessa maneira. E vale sublinhar que foi ele que me ligou, não eu. E aqui não me refiro a nenhum ego ou merecimento pessoal. Muito pelo contrário. Sou um leigo em missão. Me considero um menos que nada, pois muitos santos diziam que eram nada. O que sobrará para nós? Mas eu acredito 1000% que tudo é graças à intercessão de Nossa Mãe Santíssima. Lembramos o que ela disse no começo das aparições que ainda acontecem em Medjugorje, quando as crianças perguntaram por que nós, e ela disse: meus anjos, porque meu filho não escolhe os melhores. Então, na chamada de áudio e vídeo que fizemos, e já foram mais de uma, pode-se ver o santuário e até ouvir os sinos tocando. Vejam bem, durante anos tive acesso a muitos supostos manuscritos
que se apresentavam como sendo o misterioso terceiro segredo de Nossa Senhora revelado para a irmã Lúcia. Mas nenhum teve até esta ligação telefônica, repito, de áudio e vídeo, deste padre português. Nenhuma possuía as credenciais de credibilidade, segundo a minha ótica analítica. E cito como exemplo os vários supostos textos apresentados ao padre Malachi Martin, que teve acesso ao trecho do diário que constam as 25 linhas, dizendo ser a parte autêntica do terceiro segredo. Tem um vídeo aqui no canal e vale a pena assistir, intitulado O Padre que Leu o Terceiro Segredo de Fátima. Óbvio que ele não confirmaria, e nunca o fez, aos textos apresentados, porque fez uma promessa, espécie de voto sacerdotal, ao então cardeal Augustin Bea, em 1960, quando o mesmo deixou ver a cópia que alguns cardeais receberam do próprio Papa João XXIII, numa reunião privada no Vaticano. O máximo que o padre Malachi Martin fazia era dar algumas dicas subliminares, e para mim a melhor delas é a que ele disse, que no conteúdo das aparições de Nossa Senhora em Garabandal, na Espanha, ocorridas em 1961 a 1965, ali, segundo ele, contém, de forma resumida, sintetizada, o terceiro segredo de Fátima. E basta você ver outro vídeo aqui no canal intitulado Revelação, Profecias das Noites dos Gritos. Retomando, na ocasião, o respectivo Papa João XXIII apresentou a um grupo de cardeais esta parte do terceiro segredo que a irmã Lúcia tinha avisado que só poderia ler o seu teor em 1960, e que também a Igreja poderia revelar neste mesmo ano, designado pela própria Nossa Senhora. Bem, o Papa João XXIII revelou, mas para clérigos, não ao mundo. Disse que não seria portador de notícias ruins. Mas se tivesse sido revelado por algum papa, será que as pessoas, ao invés de ficarem assustadas, não levariam mais a sério as mensagens de conversão, oração, penitência e vida sacramental? Fica esta pergunta, pois a Santíssima Virgem disse que poderia ser revelado ao mundo em 1960, e não foi até hoje. Mesmo assim, rezemos, para que a Mãe da Divina Providência providencie. E sobre a outra parte, esta sim verdadeira, parte do segredo, confirmado pela irmã Lúcia, que foi do atentado ao santo João Paulo II, onde Nossa Senhora o protegeu de maneira especialíssima, em 13 de maio de 1981. Era uma quarta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Mas essa parte, o padre Malachi Martin nunca disse que era aquela parte que ele leu, que foi apresentada pelo Papa João XXIII em 1960. Então, seria uma parte do segredo. Essa mais grave, que vou ler daqui a pouco. E também temos que lembrar o que, de certa forma, revelou o Papa Bento XVI em 2010, em Portugal, Fátima. Disse ele naquela ocasião que depois que você escutar o texto do terceiro segredo, verá o que o Papa Bento se referiu a uma parte específica do trecho das 25 linhas. Você vai entender por que o Papa disse isto agora. Estaria enganado quem pensasse que a missão profética de Fátima foi cumprida. O homem pode desencadear um ciclo de morte e terror, mas não consegue interrompê-lo. Por fim, interessante destacar que no mês seguinte ao atentado sofrido pelo Santo Papa João Paulo II, nos dias 24 e 25 de junho de 1981, isto é, no mesmo ano, Nossa Senhora começou a visitar este Vale de Lágrimas novamente, desta vez em Medjugorje, na ex-Iugoslávia, atualmente Bósnia e Herzegovina, para 6 jovens videntes. Agora, se puder e achar coerente, espiritualmente falando, pare o vídeo, faça um sinal da cruz, reze uma Ave Maria, pois lerei na íntegra as 25 linhas que, repito, considero o original, concordando com este piedoso, experiente e estudioso sacerdote português, que mora ao lado do chamado Altar do Mundo, o lindo Santuário de Fátima. Segue. Do Diário da Irmã Lúcia. E senti
o espírito inundado por um mistério de luz, que é Deus, e nele vi e ouvi. A ponta da lança, como uma chama, que se desprende, toca o eixo da terra. Ela estremece montanhas, cidades, vilas e aldeias. Com os seus moradores são sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo num redemoinho moradias e gente em um número que se não pode contar. É a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. O ódio, a ambição provocam a guerra destruidora. Depois senti, no palpitar acelerado do coração e no meu espírito, o eco de uma voz suave que dizia: no tempo, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, santa, católica, apostólica. Na eternidade, o céu. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por nós. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importantíssimo vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos.